Oração, o alicerce da nossa fé. Às vezes a gente pensa, oração é um tema tão bobinho, um tema tão simples, mas oração é algo tão importante, mas tão negligenciado por nós. Por isso, oração, o alicerce da nossa fé. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29, aparentemente não parece ser um texto sobre oração, mas eu quero começar com esse texto, que aqui tem algumas lições importantes, e depois a gente aprofunda sobre oração propriamente dito. Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29, você pode acompanhar a leitura aí na tela. O texto diz assim: quando chegaram aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Quem estava chegando? Aqui diz, quando chegaram. Quem estava chegando? Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles estavam chegando de onde? Do monte, onde aconteceu um episódio muito conhecido, chamado a Transfiguração. Jesus subiu no monte com esses três e lá eles puderam ver a forma de Jesus de forma glorificada, e apareceu lá também Moisés e Elias. Foi um momento sobrenatural, onde eles puderam ter uma espécie de fotografia do reino de Deus manifestado. Porque momentos antes você vai ler que Jesus diz: alguns de vocês não morrerão até que vejam o reino de Deus manifestado. E aí tem gente que pensa que aquele pessoal ia ficar vivo até a vinda de Cristo. Não, se cumpre 6 dias depois na transfiguração, e Jesus está voltando aqui do monte com Pedro, João e Tiago para encontrar com os outros discípulos. Aí o texto continua assim: logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus está perguntando aos outros discípulos: o que é que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, o demônio aqui que estava no menino viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Aquilo que o pai tinha acabado de escrever, que ele ficava espumando pela boca, rangendo os dentes, ficava rígido, caiu no chão. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, que Jesus já saiu, já entrou numa casa com os discípulos, num momento particular, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Ainda bem que o irmão Gediel disse amém. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Pedimos, Deus, a tua direção. Pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo fale conosco por meio dessa palavra. Que o teu Espírito Santo seja o nosso professor nessa noite. Tem misericórdia de mim, Deus, que estou aqui com essa responsabilidade que é maior do que eu. E que apesar das minhas imperfeições, dos meus defeitos e das minhas limitações, Deus me usa como instrumento apenas nessa noite, e fala conosco. Nós rogamos ao Senhor, consagramos esse tempo ao Senhor, e pedimos que fale conosco em nome de Jesus, amém. Então, querido, que história maravilhosa nós acabamos de ler, a história em que Jesus liberta um jovem. Aqui o texto passa o tempo todo chamando ele de menino, mas quando o pai diz que ele estava assim desde a infância, nós podemos concluir que não era exatamente uma criança, mas ele já havia sido criança e provavelmente tratava-se de um jovem, talvez o que a gente chamou de um adolescente. E Jesus o liberta de uma possessão demoníaca. Mas eu queria entrar um pouco no contexto da história para a gente começar a introduzir o assunto da oração. Aquele pai, ele procurou Jesus e pediu a ajuda de Jesus, ele falou com Jesus clamando por misericórdia. E o que é oração? Oração é você se dirigir a Deus e pedir a Ele misericórdia. Aquele homem fez isso diretamente, digamos de forma física, porque Jesus estava aqui em carne. Mas nós podemos entender que o ato de procurar Jesus e de pedir a Jesus, aquilo é de certa forma uma oração. Hoje nós fazemos isso por meio da oração. Então nós vamos chamar esse pedido desse homem aqui de uma oração, porque ele intercedeu a Jesus em favor do filho dele e também de si próprio. Então aquele pai, podemos dizer, ele orou, ele pediu em meio ao desespero. Seu filho não estava apenas com uma simples convulsão, se é que a gente pode chamar convulsão de simples, mas desde pequeno aquele menino era dominado por um demônio que o impedia de falar e o impedia de ouvir, e fazia ele ter convulsões, ter paralisia, e o demônio por vezes o lançava na água, certamente para tentar afogá-lo, e por vezes o lançava no fogo para tentar matá-lo queimado. Agora imagina a dor daquele pai. Os outros pais da comunidade podiam ver os seus filhos brincando, crescendo, se desenvolvendo, mas a única coisa que aquele pai podia ver era seu filho sofrendo. Então coloque-se no lugar daquele pai e imagine a dor e o desespero daquele pai. Enquanto os outros estavam ensinando a sua profissão, porque era essa tradição no meio dos judeus, enquanto os outros pais estavam ensinando a sua profissão aos seus filhos, a única coisa que aquele homem fazia era tentar manter o filho dele vivo. E isso era um desafio todos os dias. Ele tinha que estar alerta 24 horas por dia, porque quem poderia prever quando seria o próximo ataque, quando seria a próxima convulsão, quando o demônio jogaria novamente na água ou no fogo, ou quando ele cairia e poderia bater a cabeça e morrer. Aquele pai estava cansado, estava desesperado, e para piorar a situação daquele pai, quando ele procurou Jesus, Jesus tinha subido ao monte com os outros 3 discípulos, e os discípulos que o atenderam não foram capazes de o ajudar. E aqui nós podemos abrir um parêntese. Por que é que os discípulos de Jesus, os outros que não subiram ao monte, não conseguiram ajudar aquele menino? Por que que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio que atormentava aquele menino? Inclusive essa foi a pergunta que os próprios discípulos fizeram a Jesus, depois que eles estavam em particular, longe da multidão. Eles disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ao que Jesus respondeu: essa espécie, esse tipo de demônio só sai pela oração e pelo jejum, foi o que nós lemos agora. Porém eu quero
digamos assim, trazer um esclarecimento. Espero que você compreenda e não se confunda mais do que esclareça. Mas o Novo Testamento foi escrito originalmente, os manuscritos em grego, e existem milhares de manuscritos do Novo Testamento, e isso é uma coisa que traz muita confiabilidade, porque o que nós temos hoje são traduções de muitas cópias que foram feitas no tempo da igreja. Então eram feitas cópias para espalhar entre as igrejas. Então existe mais de 5.000 cópias do Novo Testamento, do mesmo texto. E algumas cópias do Novo Testamento, nem todas as cópias, aliás, contêm a expressão jejum, desse texto aqui. Em muitos manuscritos, em todos tem lá, Jesus disse, e esta espécie de demônio só pode sair pela oração. Em todas tem oração, mas existem muitas que não têm a expressão e pelo jejum. Então, como é que os tradutores, os estudiosos, eles analisam? Eles comparam uma cópia com a outra, e eles viram que se em todas dizem que Jesus falou de oração, mas e nem todas dizem que Jesus falou de jejum, então ficou a dúvida, será que Jesus botou essa expressão a mais, jejum? E aí é tanto que, por exemplo, se você ler esse mesmo texto, nós lemos aqui na Nova Versão Internacional, NVI, se você ler esse mesmo texto da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, por exemplo, você não vai achar lá a expressão jejum, apenas essa espécie de demônio só sai pela oração. O que eu quero fazer? Eu não quero confundir você, eu quero dizer que existe uma dúvida entre os tradutores, estudiosos dos originais, dos escritos originais, se Jesus disse ou não jejum, mas existe uma certeza absoluta que ele disse oração. É por isso que em algumas versões, de repente você está com a linguagem de hoje, vai dizer, mas aqui não tem jejum, é por isso. Algumas versões têm a expressão, acrescenta a expressão jejum, e outras apenas a expressão oração. O que é que colabora para sustentar que Jesus não disse jejum, mas disse só oração, provavelmente? É porque teve uma ocasião em que os fariseus, sabe quem são os fariseus? Vocês sabem, né? Aquele grupo de religiosos que faziam aparentemente tudo direitinho, mas que por dentro eram podres. Uma vez eles criticaram, chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, por que é que os teus discípulos não jejuam como nós? Porque os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus disse assim, eles não têm motivo para jejuar agora, enquanto o noivo estiver com eles. Jesus era um noivo. E Jesus está dizendo assim, eles não têm motivo para jejuar agora, enquanto eu estiver aqui em carne com eles. Mas depois, eles então jejuarão. Então, dificilmente Jesus aqui está cobrando os discípulos por não jejuarem, se ele mesmo havia dito que eles não precisavam jejuar enquanto Jesus estivesse com eles em carne. Então, isso colabora para entendermos que Jesus, o que ele estava querendo frisar aqui mesmo essa espécie de demônio não sai a não ser pela oração. Mas aí você fica pensando, e os discípulos não oraram, não foi? Quer dizer que os discípulos nem oraram? Oraram, gente, oraram sim. Mas não era apenas isso que Jesus estava falando. Mas é curioso que quando Jesus desce do monte, Jesus encontra os discípulos fazendo o quê? Orando? Olha que interessante, quando o texto diz que quando Jesus desce do monte, encontra uma multidão, e os discípulos estavam o quê? Discutindo com os fariseus, com os mestres da lei. Eles até oraram, mas a prioridade deles não era orar pelo menino. Eles estavam discutindo, aí Jesus inclusive repreende assim, vem cá, o que vocês estão discutindo aí? Com que diz assim, vocês estão fazendo o que discutindo? E aí o homem é que fala, Senhor, eu trouxe meu filho, mas os teus discípulos não puderam ajudar. Queridos, os discípulos estavam lá discutindo com os mestres da lei. Havia um garoto dominado por um espírito imundo. Havia um pai completamente desesperado, pedindo ajuda, e os discípulos estavam focados em discutir com os mestres da lei. O que é que estava faltando aqui? Oração. Oração.
Parece que o problema é justamente falta de oração, e não somente oração na hora de expulsar o demônio. Certamente eles fizeram isso, mas desistiram rápido pelo visto. Mas o que Jesus estava falando, o que estava faltando para ter autoridade para expulsar aquele demônio, não era uma oração na hora de expulsar o demônio. Isso qualquer um pode fazer. O que estava faltando é a autoridade que é fruto de uma vida de oração. Era disso que Jesus estava falando. Esse tipo de demônio não sai, a não ser pela autoridade que é provocada por alguém que tem a prática da oração. Alguém que tem uma vida no altar através da oração. É isso que Jesus está falando aqui. E você há de convir, se você ler os evangelhos, que os discípulos de Jesus, até antes da morte de Jesus e a ressurreição, os discípulos não eram lá grande coisa em oração. Eles não eram lá muito dedicados em oração. Você pode lembrar, por exemplo, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, momentos antes de ser preso para ser crucificado, Jesus disse: "Orem aqui comigo que eu estou aflito". E o que é que eles fizeram por 3 vezes? Eles dormiram. Eles começaram a orar e eles pegavam no sono. Entende porque Jesus está dizendo assim: ó, esse tipo de demônio só sai com oração, pela oração, é com vida de oração. Precisa da autoridade que é conferida por uma vida de oração. Queridos, agora voltemos ao pai do menino endemoniado. Ele estava cansado, estava desesperado, e a sua oração, a sua intercessão, a sua conversa com Jesus refletiu isso. Ouça o que ele diz. Ele diz: "Se tu podes, então nos ajude, tenha misericórdia de nós". Olha o que ele diz para Jesus. Veja como a oração dele reflete o estado em que ele estava. Ele estava desesperado, ele estava cansado. E ele chega para Jesus e diz: "Senhor, eu trouxe aqui para os teus discípulos, mas eles não puderam resolver, então se o Senhor pode". No que Jesus o repreende em amor, mas Jesus o repreende e diz: "Se eu posso". Você está dizendo se eu posso? Jesus diz: "Tudo é possível ao que crer". Jesus jogou de volta a responsabilidade para ele. Tudo é possível ao que crer. Ele diz assim: "Eu posso tudo, e tudo é possível ao que crer". Aí ele diz assim: "Eu creio". Mas aí depois, num instante, é como se ele olhasse para dentro dele e visse que ele de fato não cria. Ele diz: "Eu creio". Em seguida ele diz o quê? "Mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé". Olha, eu pergunto a você, essa oração, essa conversa desse homem com Jesus, parece uma oração confiante para você? Parece uma oração forte, corajosa, cheia de fé? Claro que não. O cara diz assim: "Senhor, se tu podes", e depois diz: "Me ajuda na minha incredulidade, Senhor". Então o que é que Jesus pode ter encontrado de bom na petição, na oração daquele homem, para não tê-la desprezada? Por que que Jesus simplesmente não deu as costas para aquele homem que tinha uma oração tão sem futuro daquela? Porque Jesus vai além do que a nossa boca diz. Jesus, ele vai no nosso coração. Jesus olhou para aquele homem e viu um homem honesto, um homem transparente, um homem humilhado, um homem que diz: "Senhor, nem crê, eu sou capaz". Aquele homem, pai daquele menino, tinha os mesmos ingredientes daquele publicano que Jesus contou uma parábola, que tinha o fariseu e o publicano e vinham orar diante de Deus. E o fariseu chegava todo orgulhosão: "Ó Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, eu jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu não sei o que, eu". Aí dizia, do outro lado tinha um publicano que chegava, batia no peito, não tinha coragem nem de olhar para os céus e dizia: "Senhor,
tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus disse: este publicano foi que saiu dali perdoado por Deus. Esse homem aqui, esse pai desse menino, ele buscou a Jesus com as mesmas características daquele publicano, um homem humilhado, um homem transparente, um homem consciente da sua falta de merecimento diante de Deus. Aquele homem sabia que não havia nada nele que pudesse merecer o favor divino naquela hora, nem mesmo ele tinha fé suficiente. Então ele apela não para o merecimento dele, mas ele apela para a misericórdia de Jesus. Tem misericórdia de nós. Aquele homem havia feito uma oração usando as palavras erradas. Se tu podes. Ele usou as palavras erradas. Mas embora ele tenha usado as palavras erradas, ele tinha a atitude certa. Um homem quebrantado de coração, humilhado diante de Deus, pedindo o seu favor. Diferente dos fariseus, os especialistas em oração e jejum, que diziam nas suas orações exatamente aquilo que deveria ser dito, mas aquilo que eles diziam não era o que eles sentiam. Os fariseus eram muito dedicados à oração, comprometidos com a oração. Eles até incrementavam as suas orações com 2 jejuns semanais. Mas Jesus nunca se agradou dos fariseus, nem da oração dos fariseus, nem do jejum dos fariseus. E o que é que havia de errado com a oração e com o jejum dos fariseus? Os fariseus é o que nós costumamos chamar de legalistas. E o que são legalistas? São pessoas que vivem apenas para cumprir leis, regras. E para os fariseus a oração e o jejum era apenas mais uma lei, mais uma regra que eles cumpriam por obrigação. O grande problema dos fariseus é que eles não tinham um relacionamento, nem intimidade com Deus, nem prazer em falar com Deus. Tudo que eles faziam resumia-se em religiosidade mecânica. E Jesus denuncia a ineficácia da oração e do jejum dos fariseus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 6, diz assim, acompanhe na tela: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele está falando de quem? Dos fariseus. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. Sinagoga eram as igrejas dos judeus. E nas esquinas, a fim de serem vistos por quem? Pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Jesus está dizendo: o objetivo da oração, queridos, não é o aplauso dos homens como os fariseus buscavam. Eles oravam nas esquinas, em pé nas sinagogas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Jesus não está dizendo, tem gente que interpreta errado esse texto, Jesus não está dizendo que é errado ou pecado orar em público, orar em pé na igreja, orar na rua. Jesus não está dizendo isso, gente. O problema dos fariseus é que eles oravam em pé na igreja, oravam nas esquinas, com o objetivo de serem vistos pelas pessoas. Esse era o problema deles. Jesus mesmo orou em público várias vezes. Quem não lembra da ressurreição de Lázaro, em que ele ora em público, em voz alta, e ele diz assim: Senhor, eu estou fazendo isso em público para que eles saibam que tu me ouves. Então não havia nada de errado em orar em público. O problema dos fariseus, querido, era que todo o relacionamento deles com Deus resumia-se em seus atos públicos. Você pegou aí onde é que está o problema da oração dos fariseus? Era que todo o relacionamento deles com Deus resumia-se ao que eles faziam em público. Eles não tinham vida íntima com Deus.
Eles oravam somente em público, mas não oravam em particular. Eles oravam nas esquinas, em pé, nas sinagogas, mas eles não oravam quando fechavam a porta nos seus quartos. O problema não é oração em público, o problema é se a sua oração é só essa que você faz em público. Se você não tem intimidade com Deus no seu particular, na intimidade, no secreto, como ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que te ouve no secreto, e no secreto ele te recompensará. Esse era o problema dos fariseus. Eles não tinham relacionamento com Deus, não tinham intimidade com Deus. A oração deles e o jejum deles era uma fachada para impressionar as pessoas e não para ter intimidade com o Senhor. Queridos, dito tudo isso, eu quero responder à pergunta de hoje: por que devemos orar? Eu poderia até melhorar essa pergunta: por que devemos desenvolver a prática da oração, uma vida de oração? Eu quero dar só duas razões. A primeira: devemos orar porque Jesus orou. A gente já pode ir para casa, tá bom, né? Já seria um motivo suficiente. Se você é discípulo de Jesus e discípulo tem que imitar o seu mestre, aqui já seria suficiente. Mas vamos trabalhar um pouco mais aqui. Devemos orar porque Jesus orou. Olha o que diz em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Durante os seus dias de vida na terra, ou seja, enquanto esteve aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele, ou seja, para aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus era ouvido pelo Pai porque ele era reverente e submisso. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Gente, observe, Jesus na condição de filho de Deus, quando esteve aqui na terra, ele entendeu que precisava de oração, que precisava orar ao Pai, e fez isso com súplicas e orações e lágrimas, e com reverente submissão e obediência. Então pensa, se Jesus, o Filho de Deus, quando esteve aqui na terra em carne, precisou orar e não abriu mão de orar, o que é que nos faz, nós, miseráveis pecadores, o que é que faz com que pessoas como nós venhamos a imaginar que podemos viver a nossa vida espiritual e a nossa vida nessa terra sem oração? Você compreende isso? Se aquele que é o unigênito de Deus, que não tinha pecado, que era perfeito, estava em comunhão plena com o Pai, eu e o Pai somos um. Se ele entendeu que não poderia ficar sem oração, tanto a oração pública como a oração privada, Jesus tanto orava em público quando ele se retirava sozinho para orar. O que me faz pensar que eu, miserável pecador que sou, posso me manter de pé seguindo a Deus e a Jesus sem oração? Arrogância, é isso. Jesus não orava apenas quando precisava pedir algo a Deus. Jesus orava porque a oração era o seu próprio relacionamento com Deus. O problema é que nós, e eu estou falando nós com bastante ênfase, que eu estou incluído, o problema é que nós costumamos usar a oração como último recurso, mas Jesus usava a oração como seu primeiro e mais importante recurso. Nós costumamos orar quando não há mais nada que possa ser feito, mas Jesus orava antes de fazer qualquer coisa. Olha, isso aqui dá até para anotar.
Gente, olha que coisa maravilhosa aqui. Nós costumamos orar quando não há mais nada a ser feito. Jesus orava antes de fazer qualquer coisa. Ele orou antes de ser tentado no deserto, antes de passar pela tentação no deserto, ele orou e jejuou. Ele orou antes de escolher os 12 apóstolos. Ele orou antes de pregar na Galileia. Orou antes de entregar-se para ser preso. Orou antes de morrer. Ele orou na cruz. Ele sempre orava antes de fazer qualquer coisa. Já nós tentamos fazer tudo sozinhos, com a força do nosso braço, pela nossa própria inteligência, e quando tudo dá errado, quando nós não sabemos mais o que fazer, nem temos mais a quem recorrer, aí nós dizemos: bem, agora só nos resta orar. E a gente fala lamentando, não resta muita coisa na nossa cabeça. Bem, agora só resta orar, né, irmão? Ou seja, o que era o mais importante a gente já não tem mais. Agora vamos se apegar aqui na oração. Compreende a diferença de como nós vemos a oração para a forma como Jesus via a oração? Para Jesus era o primeiro e mais importante recurso, para nós é o último e menos importante recurso. Bem, agora só nos resta orar. Olha essa frase de Martin Luther King Jr., coloca aí na tela. Ele diz assim, ser cristão sem orar é tão possível quanto viver sem respirar. É isso mesmo. Então, por que eu devo orar? Por que você deve orar? Por que devemos desenvolver uma vida de oração? Porque Jesus fez isso. E a segunda razão pela qual devemos orar, devemos desenvolver uma vida de oração, devemos orar porque a oração, essa é uma ótima razão. Devemos orar porque a oração prepara os perdidos são aqueles que ainda não são discípulos de Jesus, prepara os perdidos para receberem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma ótima razão pela qual nós devemos orar, porque a oração prepara os perdidos para receberem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você não se importe muito com isso, mas deveria se importar ser discípulo de Jesus. Porque Jesus, quando olhava para os perdidos, ele olhava e dizia assim, ele tinha compaixão, porque viu que eram ovelhas sem pastor. O problema é que nós esquecemos o quanto é difícil para alguém que não é crente, alguém que não é discípulo, entender e aceitar a mensagem de salvação do Evangelho. Gente, talvez, você não para pensar. Eu penso nisso todo dia que eu prego. A mensagem do Evangelho é, como Paulo diz, é uma loucura para o homem comum, para o homem sem o entendimento espiritual. Essa mensagem que Jesus teve que vir, o Filho de Deus, enviado por Deus para morrer na cruz, para pagar pelos meus pecados, que é a dívida que eu tinha com Deus, e que os meus pecados me separam de Deus. Gente, você já parou para pensar como é difícil alguém acreditar nessa história? Paulo diz, a mensagem do Evangelho é loucura para as pessoas que não têm o entendimento espiritual. Ninguém pode aceitar a mensagem do Evangelho. Ninguém pode olhar para si e dizer assim, eu sou um pecador e preciso de um Salvador, e se lançar aos pés de Jesus, se não for por ação do Espírito Santo, de abrir a sua mente, de abrir os seus olhos espirituais para ele ver. Se não for assim, ele não vê. Se for por olhos naturais, isso é loucura, não faz sentido. É por isso que Jesus mandou que a gente orasse. Se o Espírito Santo não estiver agindo de forma sobrenatural para abrir os olhos espirituais, quebrantar os corações, convencer o homem do pecado, como diz a Bíblia, que é o Espírito Santo que convence. Quem é que vai convencer um homem orgulhoso
e dizer assim: eu sou pecador, eu sou miserável, eu estou perdido, eu vou para o inferno, eu preciso. Quem que vai convencer um homem disso? Só o Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural, pode fazer isso. E é a oração dos filhos de Deus que move o Espírito Santo para abrir os olhos espirituais dos perdidos. Por que é assim? Foi Deus que decidiu que era assim. Era nossa responsabilidade tanto pregar como clamar pelos perdidos. E quando nós clamamos, o Espírito Santo age e abre o entendimento e os olhos espirituais dos perdidos, e aí eles podem ouvir de verdade e enxergar de verdade, além dos olhos naturais, e aí eles são capacitados pelo Espírito Santo a entenderem e aí decidirem se aceitam ou não. Eu lembro de uma história real. Pastor Sam Tippett conta em um dos seus livros. Eu acho que eu compartilhei essa história numa série em 2019. Algumas coisas hoje eu estou usando que eu compartilhei nessa série de 2019. E uma delas foi essa história real que aconteceu na Romênia. Pastor Sam Tippett, americano, evangelista, e foi convidado para pregar na Romênia. Isso ainda no século passado ainda, acho que na década de 90, ou foi na década de 80, coisa assim, no século passado mesmo. E eu quero ler para vocês aqui, para vocês entenderem como a oração pode preparar o coração de um perdido para receber a mensagem do Evangelho. O texto lá no livro do pastor Sam Tippett, ele compartilhando, ele diz assim: um homem compartilhou comigo que estava orando por um amigo, isso lá na Romênia, que estava orando por um amigo não crente para que ele entregasse a sua vida a Jesus. Mas naquela época, na Romênia, a pregação pública do Evangelho era proibida. Era proibido pregar o Evangelho para outra pessoa de forma pública. Então ele nunca havia falado de Jesus para aquele amigo. Então, depois de orar pelo amigo, ele sentiu um forte desejo de ir na casa dele e convidá-lo para ir ao culto naquela noite onde o pastor Sam Tippett estaria pregando. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele orava pelo amigo não crente, o amigo lá na casa dele sentiu um enorme desejo de sair de casa naquele dia, de passear, de sair para algum canto, mas não fazia ideia de para onde ir. Então ele simplesmente tomou banho, fez a barba, se arrumou e sentou-se e disse: eu vou esperar alguém aparecer aqui e me convidar para sair. Naquela noite, aquele crente que tinha orado por ele foi lá na casa dele, criou coragem, foi lá e o convidou para ir para o culto. E para a surpresa dele, quando ele convidou, o cara já estava arrumado e disse: vamos, nem questionou. E aquela foi a primeira vez que aquele homem entrou numa igreja evangélica, e foi a primeira vez que ele ouviu a pregação do Evangelho, e naquela noite ele entregou a vida a Jesus. Esse exemplo é para mostrar o poder da oração em preparar o coração de alguém que ainda não conhece Jesus para recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Então, antes de falar para alguém sobre Deus, nós temos que falar com Deus sobre esse alguém. Ore pela salvação das pessoas. Olha o que diz essa frase de Andrei Murray. Ele diz assim, está aí na tela: o homem que mobilizar a igreja cristã à oração fará a maior contribuição para a evangelização do mundo na história. Ou seja, a evangelização do mundo, se não for alicerçada pela oração pelos perdidos, não vai ter efeito. Veja o que Paulo aconselha ao jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, aliás, é versículo 1 e parte do versículo 8, diz assim, ó: antes de tudo, exorto que façam súplicas. Antes de tudo, atente para essa expressão: exorto que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
A expressão que Paulo usa aqui é antes de tudo. Sabe o que significa antes de tudo? A prioridade número 1. Paulo aconselha a Timóteo que faça da oração intercessora pelos perdidos a prioridade número 1 da sua vida e do seu ministério e da sua igreja. Paulo queria que Timóteo soubesse que para que o evangelho prospere e se espalhe é necessário oração pelos perdidos. Então, querido, você que faz parte de um pequeno grupo multiplicador, você que é facilitador de um pequeno grupo multiplicador, deixa eu dizer uma coisa para você: não negligencie o momento da cadeira vazia. Se você nunca foi num PG, você diz: que momento doido é esse da cadeira vazia? É o momento em que nós botamos uma cadeira vazia lá, e aquela cadeira vazia representa os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho que nós amamos e queremos que eles conheçam Jesus e venham sentar conosco ali para adorar o Senhor. E nós oramos por todos os que nós colocamos o nome ali, para que um dia eles conheçam Jesus e estejam conosco no nosso pequeno grupo, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Não negligencie, porque esse é o momento em que nós oramos pelos que ainda não têm Jesus. Leve a sério o momento da cadeira vazia no seu pequeno grupo. A verdade, querido, é que o pouco de oração que nós fazemos, a maior parte do pouco de oração que nós fazemos, é em prol de nós mesmos, os crentes. Você já parou para pensar nisso? Nós oramos pouco, e a maior parte do pouco que nós oramos é em favor de nós mesmos. Nós oramos a maior parte do tempo em favor dos irmãos que estão passando por alguma crise, por desemprego, por enfermidades. A maior parte da nossa oração é isso. Está errado em orar pelos irmãos que estão em crise, que estão em dificuldades, que estão enfermos? Não, a Bíblia inclusive diz que nós temos que orar por eles. Sim, o problema é que essa tem sido a nossa prioridade. E Paulo diz que a prioridade deveria ser orar pelos aqueles que precisam ser salvos, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Veja essa frase, olha que frase interessante, olha que pensamento interessante. Coloca aí na tela. James Bryant, ele diz assim: raramente a igreja ora para que o perdido seja salvo. Gastamos mais tempo orando para adiar a ida dos crentes para o céu, ou seja, orando para os crentes que estão doentes ser curados e não morrerem, adiar a ida deles para o céu, do que para tirar os perdidos do inferno. É verdade. Não que a gente vá querer que os nossos irmãos morram, mas a gente gasta mais tempo orando para adiar a ida dos salvos para o céu do que orando pelos perdidos para que Deus os salve. É a mais pura verdade. E olha essa outra frase aí de Adrian Rogers: o maior problema que enfrentamos não é a oração não respondida, mas a oração que não é feita. Esse é o maior problema, é a oração que não é feita. Porque na verdade, se você orou de coração, Deus responde. Ele nem sempre vai dizer um sim, porque tem gente que acha que a oração respondida é só um sim. Deus responde sim, Deus responde não, Deus responde espere. E às vezes Deus responde com silêncio também, mas Ele sempre responde quando você ora de coração. Queridos, caminhando para a conclusão, eu quero compartilhar com vocês Tiago capítulo 4, versículo de 8 a 10. Olha o que diz aqui: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso pelo lamento e a alegria por tristeza. Por quê? Porque nós somos pecadores. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui fala de qual é a postura que devemos chegar diante de Deus.
Olha o que diz 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Preste atenção, querido, não é só orar, não é só fazer a mãozinha assim e orar. Ele está dizendo: se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Queridos, certa vez eu li uma história, e também já compartilhei uma vez aqui há algum tempo. Deixe-me ver aqui qual foi o livro que eu li. A necessidade da oração é o título do livro. Edward Bundes, na página 9, a história do o cervo e os cães selvagens. Coloca a imagem aí do cervo. Pronto, o cervo é essa espécie, é uma espécie de veado. Olha que história maravilhosa. Vou ler o que diz lá na história, é uma história real. O livro diz assim: um grande amigo meu, amante de caça, contou-me a seguinte história. Acordei cedo certa manhã, disse ele, ouvi o uivo de uma matilha de cães selvagens perseguindo uma presa. Ele ouviu ao longe aquele barulho dos cães selvagens perseguindo uma presa. Na campina que se descortinava na minha frente, vi um cervo novo, um filhote, atravessando o caminho e dando sinais de que sua corrida praticamente estava terminando. Era o cervo que estava fugindo dos cães selvagens. Alcançando o trilho da cerca, o cervo saltou e se agachou a uns 3 metros de onde eu estava. Momentos depois, 2 cães vieram atrás dele e o cervo correu em minha direção, empurrando a sua cabeça entre as minhas pernas. Tomei o pequeno cervo em meus braços e, girando de um lado para o outro, repeli os cães selvagens. Senti então que naquele momento, que nem mesmo todos os cães selvagens do mundo poderiam tirar aquele pequeno cervo dos meus braços, depois que sua fraqueza apelou para a minha força. Inusitado, aquele cervo, um animal selvagem, que também tem medo de pessoas, mas quando se viu diante dos cães selvagens, ele veio pedir a ajuda daquele homem. E ele foi tocado por aquele cervo, colocando a cabeça entre as pernas dele, pedindo socorro. E ele pega aquele cervo no braço e ele diz isso: eu senti que nem todos os cães selvagens do mundo poderiam arrancar aquele cervo dos meus braços, depois que a fraqueza dele apelou para a minha força. Querido, é assim que acontece quando a fraqueza e o desamparo humano apelam para a força e para a misericórdia de Deus. A atitude desse filhote de cervo foi exatamente a atitude daquele pai. Lembra que nós lemos no início do pai do garoto endemoniado? Na sua fraqueza e desamparo, ele apelou para a misericórdia e para a força de Jesus. Por isso Jesus não rejeitou aquele homem, nem a sua oração moribunda. Nenhum demônio ou potestade poderia impedir que Jesus naquele momento acolhesse aquele homem e o seu filho, porque a fraqueza daquele homem apelou para a força dele. Quando os cães do pecado, da tentação, da dor, da aflição nos atacam, quando eles querem devorar a nossa alma, nós devemos correr para os braços poderosos de Deus em oração, e nada, nem ninguém poderá nos tirar de lá.
Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Paulo diz assim, porque estou convencido, eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Querido, quando a sua fraqueza apelar para a força de Deus por meio da oração, a oração é assim, ela alcança os céus, como nós lemos agora em 2 Crônicas 7, então eu ouvirei dos céus. A oração é assim, ela alcança os céus exatamente quando a nossa fraqueza apela para a força de Deus, quando a nossa sujeira apela para a santidade de Deus, quando a nossa imperfeição apela para a perfeição de Cristo. Querido, faça na sua oração o que o servo fez com aquele homem, o que aquele pai fez com Jesus. Reconheça a sua fraqueza, se jogue nos pés do Senhor, admita a sua impossibilidade de resolver os teus problemas, de controlar a tua tendência de pecar e de fazer as coisas erradas. Confesse seus pecados diante do Senhor, chore na presença dEle, humilhe-se diante dEle, e Ele te acolherá nos braços dEle, e ninguém poderá te tirar de lá. Amém, queridos? Agora, em espírito de oração, fique de pé e vamos cantar essa música que diz: se eu me humilhar. Vamos cantar isso em espírito de oração. Neste lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E entender, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos seguir. Neste lugar tu és real, vou me entregar totalmente. E entender
Mais vale